de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Rapaz, mais uma sexta-feira, 12 de abril de 2019, sexta-feira que é dia de Timão Universitário. Sim, o Timão Universitário, que é o programa Timão Universitário é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da Univeritas UNG, aqui de Guarulhos, em parceria com a Web Rádio Coringão. Sim, eu sou o Alex Dinarte e junto comigo aqui nos estúdios da Rádio UNG, o grande elenco do nosso Timão Universitário, composto hoje por Rafael Salles, Bruno Oliveira, Elias Macedo, Vitor Rossi e ali nos comandos técnicos, Gilvan Tunes Coimbra Neto. Velho, o Gil tá na mesa de som sob supervisão do mestre Marcos Floriano. É isso aí, rapaziada. A Rádio Coringão ouvida em todas as partes do planeta através do site radiocoringão.com.br, também através dos aplicativos TuneIn, Radios.net. Tem também um aplicativo exclusivo da Rádio Coringão no Windows Phone, né? Quem tiver o Windows Phone aí, igual o Marcos Floriano, pode acessar o aplicativo exclusivo da Rádio Coringão. É isso aí, então você não ouve a Rádio Coringão só se você não quiser, meu parceiro, pode crer. E você também não participa do Timão Universitário se você não quiser. Para participar conosco, siga-nos nas redes sociais, lá no Twitter, @TimãoUni, Timão UNI, de universitário, claro. E também no Instagram, @Timão Universitário, siga-nos lá no Instagram. Tá crescendo a audiência lá, hein, velho. No Facebook você também pode curtir a fanpage do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário, além da fanpage da Rádio Coringão, facebook.com/Rádio Coringão, tá certo? E também todo sábado, a partir das 18 horas, estamos no YouTube. YouTube, o rádio com imagem, velho. Lá no YouTube, você acessa youtube.com/Rádio Coringão, o canal da Rádio Coringão lá no YouTube, gerido pelo nosso Carlos Eugênio, tá certo? Então vá lá, ative o sininho das notificações e siga todo o conteúdo da Rádio Coringão no nosso YouTube também, tá bom? E no Timão Universitário de hoje você confere o Timão na mídia, o Campeonato Paulista, o Coringão em mais uma decisão, rapaz. Vixe Maria, que coisa, os 2 domingos ferverão aí, o primeiro no Morumbi, o segundo em Itaquera. Nós falaremos, claro, do jogo que habilitou o Corinthians a estar na final do Campeonato Paulista, né, contra o Santos, na decisão por pênaltis aí na última segunda-feira no Pacaembu, e também faremos uma projeção desta dificílima partida contra o São Paulo que vem aí se levantando, né, com o Cuquinha, né, bonitinho. O Cuca é o novo técnico do São Paulo e já levou o tricolor a uma decisão de campeonato. O Cuca é um cara de sorte às vezes, viu? Tem o Fala Fiel também, sempre com o nosso Vitor Rossi aí na interação com os nossos ouvintes do Timão Universitário e da Rádio Coringão. Além também das notícias das outras modalidades. Hoje tem futebol de base, tem o basquetebol, tem futebol feminino, tem o futsal, bastante coisa aqui no nosso Timão Universitário. Além, claro, da homenagem ao aniversariante da próxima semana, Walter Casagrande Júnior, no Eternamente em Nossos Corações, e o Historintians, sempre ao comando aqui do nosso Rafael Salles, contando um momento importante da história do Timão. Mas, para início de conversa, o Timão na mídia com ele, Elias Macedo. Vamos lá! Fala o Casagrande. Vamos precisar, mas tem violência. Timão na mídia.
vinheta da Jade Jimenez e voz do Elias Macedo. Fala, Elias. Vamos lá. Boa tarde, ouvintes. Timão na mídia. Globo Esporte. Em ofício, Corinthians avisa que não jogará a primeira final se ônibus for alvejado no Morumbi. Lance. Andrés diz que é questão de tempo para Matheus Jesus jogar no Timão. Meu Timão. Andrés Sanches ignora a invencibilidade secular. Se jogar como contra o Santos, São Paulo é campeão. Estadão. Cássio vê São Paulo diferente e projeta final difícil para o Corinthians. UOL. Uma cobrança por dia. Corinthians tem explicação para sucesso nos pênaltis. E Veja, Carille discute com jornalista por polêmica sobre espionagem em treinos. É, isso aí, Elias. O Timão na mídia traz aí as notícias que movimentaram a imprensa esportiva referente ao Corinthians, né? Tem bastante coisa aqui para falarmos hoje. Rafael Salles, boa tarde, meu caro Rafa. Quer dar algum destaque sobre alguma dessas notícias aqui, Rafa? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu gostaria de destacar a frase aqui do André Sanches, falando sobre a invencibilidade. Num momento tão delicado como uma final de campeonato, a última coisa que você pode levar em consideração é tabu, é invencibilidade, assim como no último jogo. Podia-se dizer que o Corinthians era invicto nos clássicos no ano, em todos. Ganhou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, empatou contra o Santos, mas deixou muito a desejar e fez, junto com aquela partida contra o Ceará, um dos piores jogos do ano. E vai ser um jogo muito psicológico. Você tem que entrar bastante focado e esquecer números e estatísticas. É verdade. Elias, por favor, dê aí o seu destaque sobre essas notícias aí, meu caro Elias. Eu vou falar da do Estadão, Alex. Sim. Que Cássio vê o São Paulo diferente e projeta final difícil para o Corinthians, né? E realmente o São Paulo, ele estava andando em dificuldade, até classificou, né, em dificuldade, mas quando virou a fase, ele conseguiu mudar da outra cara pro time, né? O Cuca também até falou que o planejamento, né? Acho que, né? O projeto, né? Isso. O projeto é trabalhar com os garotos, com a juventude. E realmente isso funcionou pro São Paulo, né? E o Corinthians, ele tem que ficar atento, né? Tem o Antony, tem uns meninos lá, Lisieiro, bem lembrado, que estão jogando demais, né? E o Corinthians, ele tem que entrar com humildade, que nem o Cássio falou na entrevista, respeitando o São Paulo, mas vamos pra cima, senão, né, pra ganhar o título. É verdade. O São Paulo vem numa crescente aí nas últimas rodadas também, pudera, né, vem com uma semana cheia aí, pelo menos umas 3-4 semanas cheias, que o São Paulo não joga durante a semana, isso beneficia, claro, o trabalho do técnico, se souber fazer um bom trabalho, também não adianta ser um cabeça de bagre, né, e eu acho que esse ponto é onde o Corinthians tem que pegar. E o que o São Paulo está se preparando, né? Em quais condições que o São Paulo vem se preparando para esses embates aí, porque onde está a evolução do São Paulo, onde que ele vai conseguir detectar essa evolução do São Paulo para tentar neutralizar as jogadas. Boa tarde, meu caro Bruninho Oliveira. Boa tarde, Alex. Algum Boa tarde, meus aí? amigos. Eu só perguntar uma coisa, quem levou o São Paulo à final, foi o Cuca ou foi o Mancini? Eu acho que o trabalho do Mancini é muito mais importante que o do Cuca, sinceramente, na minha opinião é muito mais importante, porque ele que veio dando um padrão, né, depois que o Jardim saiu do São Paulo, né? E deu confiança, né, pro time dos caras. Eu quero destacar aqui duas manchetes, tá? Andrés diz que é questão de tempo para Matheus Jesus jogar no Timão. Matheus Jesus chega pra jogar de volante, né, no meio campo ali. O Corinthians tem meio campista ali a rodo, vai contratar mais um, assim, é importante inflar o elenco, mas aí empresta o Richard, por exemplo, que sai notícia que cogita emprestar o Richard para poder trazer mais um volante. Eu não entendo o planejamento da diretoria contrata jogador, empresta jogador, aí acaba o contrato de jogador, tá fora do Corinthians, nem volta mais pro Corinthians. Eu não entendo, sinceramente, assim, ele é um bom jogador, jogou no Santos lá um tempo, dizem que é um pouco descabeçado, né, mas sinceramente eu não sei se era necessária a contratação dele. Matheus Jesus, famoso quem, velho? Desculpa a minha ignorância, não conheço mesmo. Então, acho que ele fez um bom campeonato pela Ponte Preta, acho que ano passado, Paulistão, o Santos contratou. Joga onde? Aí ficou um tempo, acho que no Red Bull. Não me lembro.
Mas enfim. Tem empresário muito forte trabalhando em cima disso aí, velho. Então. Eu concordo, viu, Bruno? Eu acho que não precisa, velho. Eu acho que a lateral esquerda ali é um setor que precisa muito mais de uma atenção do que o meio-campo do time do Corinthians. E outra coisa aqui que eu queria destacar é a manchete da Veja. Carille discute com jornalista por polêmica sobre espionagens em treino. O Carille, num trecho da discussão, ele manda o repórter apurar. Porque você não apurou se eu ia pro Al-Aeda lá, pra Arábia. Mas o Carille não apurou se foi realmente o repórter que vaza entrevista, então, que vaza treino. Então acho que assim, é desnecessário entrar em atrito num momento desse, decisão de campeonato. O Carille ficar soltando piadinha, ele é um cara excepcional, assim. Porém, ele ficar soltando piadinha pra imprensa toda vez, toda coletiva ele dá uma indireta pra alguém na imprensa, ele joga alguma coisinha no ar. Eu acho que isso é meio desnecessário, porque isso mina um pouquinho ele e querendo ou não, no momento que ele deslizar um pouquinho, a manchete vai vir pesada em cima dele. E querendo ou não, tem jornalista que se utiliza disso também. E então, assim, o cara, eu acho que é desnecessário. Eu acho que os dois ali perderam a mão, né? Sim. Na verdade. Tanto o André Ranieri, que participou diversas vezes aqui do Timão Universitário, né? Inclusive. Sim. E o Carille também, né? O erro foi cometido aí pelos dois lados, né? Até a pergunta do Ranieri, que demorou também 10 minutos, hein, Ranieri? Pelo amor de Deus, é só você que fazer pergunta pros caras. Fez um texto lá, falou até da época que o Carille foi embora, não sei pra onde. Puxa, acho que a coisa poderia ter sido mais sucinta e pergunta, resposta e pronto, acabou a confusão. Meu caro Vitor Rossi, boa tarde. Quer destacar alguma dessas notícias, Vitor? Boa tarde, Alex, aos amigos da mesa e aos ouvintes. Eu queria destacar a manchete aqui da UOL, diz que é uma cobrança por dia, né? O Corinthians tem explicação para sucesso nos pênaltis. O Corinthians, ele tem tanto o Campeonato Paulista, que a gente vê que, como foi os 4 grandes para a final, é muito difícil alguém se sobressair demais. Então a probabilidade de pênaltis ela é muito grande. E não só no Campeonato Paulista, a gente viu que os pênaltis fizeram a diferença para o Corinthians na Sul-Americana. Então, quanto mais treinar, acho que a parte de chegar nos pênaltis e estar confiante cada vez melhor. Não, é verdade, muito importante inclusive esse destaque, Vitor, porque, poxa, são 3 decisões por pênaltis no ano e o Corinthians venceu as 3, né? 2 que já poderiam até ter sido terminadas com um pouco mais de tranquilidade se o Elson Avelar não corresse aquele risco lá, né? Bateu o pênalti mal e depois o Cássio, as 2 vezes, na verdade, o Avelar perdeu o pênalti, né? Que o Cássio contra a Avenida e contra contra o Racing e contra a Avenida, na Copa do Brasil. Não, a Avenida não foi nos pênaltis. Ferroviária, né? Ferroviária. Pois é. É isso aí, rapaziada. Esse é o Timão Universitário, essas são as manchetes do Timão na mídia. Fala, Bruno. Mais uma coisa, o Cássio falou que tinha ele, o Ralf e o Manuel pra bater pênalti, né? Ele ia bater. E se ele visse o Manuel vindo, ele ia se jogar na frente. Eu vou primeiro. Certíssimo, Cássio, tá apoiado. Pode crer, é isso aí. Bom, vamos falar então da classificação do Timão para a decisão do Campeonato Paulista 2019. Rapaz, na última segunda-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Santos no Pacaembu por 1-0 durante o tempo normal, mas nos pênaltis, nos pênaltis a força dos nossos ancestrais superou os quase 40 mil santistas aí no Pacaembu na última segunda-feira. A torcida do Santos fez uma bela festa, mas não deu muito certo não. A Rádio Coringão estava lá, poucos corintianos infiltrados lá no jogo, mas a Rádio Coringão marcando presença. Aí na voz do conselheiro Richard de Paula, o Richard narrou assim o pênalti que levou o time do povo à final do Paulistão. Vai Rádio Coringão, vai Richard, vai Corinthians! Coloca o Corinthians na grande final. Autorizou o árbitro. Partiu Vitor Ferraz. Ele correu, partiu, bateu pro gol na trave! O Corinthians está na grande final do Campeonato Paulista. O Corinthians vai ser tricampeão paulista. O time do povo está na final, Gustavo Maciel. Rapaz, e a vontade de pular, e a vontade de gritar.
Estamos na final. Tem que permanecer em silêncio aqui. Dá pra ouvir o silêncio do Pacaembu. Timão na final. O Cássio não passa em branco. Encostou um dedinho na bola. A bola ainda pegou na trave e saiu. Timão 7-6 das cobranças de pênalti. O Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista. A Rádio Coringão aí de volta, velho. Richard De Paula na narração, Gustavo Maciel nas reportagens e o Corinthians, o Maciel desesperado lá, querendo pular, querendo gritar, comemorar. E tem que ter, a imprensa tem que se policiar, não tem jeito, viu, meu caro Gustavo Maciel? Mas é isso aí. Antes da nossa análise aqui da mesa de debates do Timão Universitário, a palavra é do comandante Fábio Carilli, que disputou 3 campeonatos paulistas na sua curta carreira. Já chegou à decisão dos 3, ganhando 2 e pode ser tricampeão, marcando ainda mais o seu nome na história do Corinthians. Brincadeira a campanha do Fábio Carilli? Fala, meu caro Fábio Carilli. Eu vou falar do confronto. Melhor amigo da imprensa. A gente foi merecedor da vitória no primeiro jogo e hoje a gente não jogou bem. Tudo que a gente teve de estratégia com a bola, a gente errou muito passe. Alguns jogadores muito abaixo, né? E o Cássio, mais uma vez, mostrando porque é o Cássio e é tão vitorioso dentro do clube e porque chegou numa Copa do Mundo. Mas nós jogamos muito mal, tem que reconhecer isso. Feliz pela classificação, mas muito preocupado com a nossa atuação. Mas estamos na final e é muito difícil um time, numa decisão dessa, fazer outro jogo ruim, né? Então, assim... em cima da dificuldade, são 17, 18 jogadores novos que estão trabalhando comigo, jogadores que chegaram desde o ano passado. Então a gente está ainda tendo muita dificuldade em algumas questões, não estamos sabendo lidar em alguns jogos, mas a gente vai crescendo com essas classificações. Rapaz, voz do Fábio Carilli, o melhor amigo da imprensa. E esse jogo aí, rapaziada, foi duro, hein, meu? Ver o Corinthians jogar contra o Santos segunda-feira. Foi duro de assistir. Foi, o Corinthians não conseguiu aí sair de trás, né? A gente tá acostumado a ver, a acompanhar aí nos debates esportivos, geralmente o Corinthians perdeu, né? Mas eu, sinceramente, cara, eu acho que o Sampaoli armou o time de uma maneira que o Corinthians não conseguiu tramar suas jogadas, não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu fazer absolutamente nada. O Corinthians, se eu não me engano, eu não lembro de um chute assim que você fala, porra, teve uma chance clara de gol, assim, uma jogada de um pouco mais de efeito ou de chegar próximo à área com perigo, né? Talvez, acho que no começo do jogo, lá, os seus 15, 20 primeiros minutos, até que tudo bem, mas... Depois só deu Santos, e só deu Cássio, na verdade, né? O Cássio, mais uma vez, aí mostrou ser quem é, né? O goleiro que cresce, além de ser 1,95 m, né? Cresce aí nas decisões e facilitam a vida do time. Como pegou segunda-feira, o Cássio pegou demais. Meu caro Bruninho, tua opinião sobre essa partida aí, Corinthians e Santos, né? E... jogo duro contra o São Paulo também, mas vamos falar primeiro dessa partida contra o Santos aí. Aqui daqui a pouco tem o provão. Sim, contra o Santos, acho que o Corinthians... Eu não sei se foi um esquema tático do Sampaoli, muito bem armado, ou se o Corinthians foi um pouco covarde em certo ponto. Porque não pode deixar assim, se defender é do jogo, mas excessivo, só se defender... Não teve uma variação de jogada. O Corinthians não conseguiu trocar um passe no campo de ataque. O Gustavo tem que vir marcar o lateral lá na linha de fundo. Acho que isso, tem alguma coisa errada ali. Não sei se os jogadores entraram já achando que tava ganho. Administrando a vantagem? Não, vamos só segurar o jogo e dá pra passar no 0x0. É o Corinthians. A gente não tá falando do Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, não tá falando do Red Bull, tá falando do Corinthians. O Corinthians não pode ser covarde desse jeito. Tomar 22 chutes, chutar 3 no gol. É muito pouco, né? É muito pouco. Fala, Elias. Eu concordo com o Bruninho e observar também que já é o segundo jogo, porque contra o Ceará a mentalidade foi a mesma, né? A gente perdeu de 1-0 pro Ceará e eu acho que a mentalidade que tem que mudar, porque parece que eles... entram em campo, temos a vantagem do primeiro jogo, vamos só administrar e já era e vamos passar, né? A mentalidade tem que mudar porque senão, se continuar assim, né? Fora que o Cleison também ele foi substituído, né? O Cleison ele poderia, desafogar assim, né?
joga no Cleison, o Cleison sai correndo, entendeu? O Cleison é uma válvula de escape, né? Sim. E o cara, ele tirou o Pedrinho no intervalo do jogo, aí você pensa, tirou o Pedrinho, vai vir com um esquema diferente, vai conseguir segurar a bola no meio campo, vai tentar alguma coisa diferente aí. Nada, não sai nada. Foi um dia péssimo pro Corinthians, assim, acho que o Corinthians teve muita sorte de ter passado pra final. Eu acho que o Carille deu um pequeno vacilo ali na questão da escalação. Eu acho que se o jogo ficasse com o Jadson, ele justificou que o Pedrinho seria uma possibilidade de ficar um pouco mais com a bola. Eu já vejo o contrário, cara. Eu vejo uma possibilidade de ficar mais com a bola jogando com o Jadson, cara. Porque é um cara que, além da qualidade no passe, né, tem a bola parada, porque o Sornosa não jogou nada segunda-feira, cara. O Sornosa não viu a bola, né, só bateu o pênalti lá depois, mas criar até a própria jogada de bola parada, que é o forte dele, também não funcionou. E se eu fosse o Carille, eu teria escalado o time titular com o Jadson, porque você acaba preocupando um pouco mais o adversário também, né? Fala, pô, tem um cara ali que vai segurar a bola. O que você viu de errado lá, Rafa? Além de todos os comentários já ditos, que eu concordo com todos eles, creio eu que nessa final a mentalidade pode ser diferente, porque o primeiro jogo vai ser no Morumbi. Então essa questão de administrar vantagem já não vai ser o caso. O primeiro jogo eles já podem entrar com uma mentalidade de que podem ser realmente campeão e com tudo já fora de casa. Dependendo do resultado que fizer, em casa não tem essa de administrar jogo e tem que fazer a mesma proposta. E se a gente fosse fazer uma média de mapa de calor, a gente pode considerar aqui que a partir do ataque para o meio foi uma total deficiência. Nas laterais você deixa meio regular e na zaga foi um pouquinho mais... Eles foram um pouquinho mais sóbrios ali no jogo, porque a defesa sobressaiu. Apesar do 1-0, poderia ter sido muito mais. E a gente fecha com o Cássio ali, que foi excepcional mais uma vez. Mas é um jogo para se esquecer e agora é só pensar na final. É isso mesmo, Rafa. O setor defensivo funcionou bem, né? Apesar do sufoco. Tem razão. O departamento, eu ia falar, ó. O setor defensivo do Corinthians funcionou muito bem. E aquilo que não conseguiu neutralizar sobrou lá nas mãos do goleiro Cássio. Rapaziada, vamos avaliar melhor aí o desempenho individual de cada atleta desta derrota da segunda-feira aí contra o Santos, rapaz. Eu esqueci de mudar no roteiro aí. Vocês estão perdidos no roteiro igual eu? Sejam bem-vindos. Tá no ar o nosso Provão, meu caro Gil. Provão. O Provão com as notas individuais aqui de cada participante da mesa para os jogadores do Corinthians, começando sempre pelo goleiro Cássio. Qual que é a nota do Cássio na segunda-feira, meu caro Bruno? Cássio, nota 8,5. Se não fosse ele ali... Nota 9 pro Cássio, porque se não fosse ele... A vaca ia pro brejo. É verdade. E aí, Elias, nota do Cássio? Nota 9, ele jogou muito bem. Nos pênaltis, ele quase pegou o primeiro. E todos os pênaltis ele pulou pro lado certinho da bola, né? Quase pegou, né? Então, inclusive, Elias, antes de você finalizar, sinceramente eu não consegui ver. Mas o Cássio toca na bola no último pênalti, não? Que ele vai que a bola vai na trave? Parece que não. Parece né? que não. Até no reprise, tem que ver o reprise várias vezes, mas eu, pela minha opinião, acho que não. Você deu 9 pro Cássio também? 9, isso. E aí, Rafa, tua nota do Cássio? Acompanhando a nota 9, foi... excepcional, tem uma combinação ali de posicionamento, reflexo e os pênaltis, como ele já sabe tirar de letra, né? Nota 9. É verdade, eu também dei 9. Dei 9 pro Cássio porque, cara, além de mostrar o poder da decisão, tem também aquela questão psicológica, principalmente na hora dos pênaltis, né, cara? O cara que vai bater um pênalti no Cássio, agora a gente já falou aqui na última decisão contra a Ferroviária, o cara que vai bater o pênalti no Cássio não tem jeito, bicho. Ele vai ficar meio assim, pô, se eu bater ali o cara vai pegar, se eu bater ali o cara vai pegar, porque já é característica do goleiro, né? Então, nota 9 aqui pro Cássio Ramos, que daqui a pouco fala com a gente aqui no Timão Universitário. E a nota do Fagner, meu caro Bruno Oliveira? Nota do Fagner, nota 6,5, vai. E aí, Elias? Dá 7 pra ele.
Rafa? Nota 6. Foi bem regular, como havia dito, na defesa, mas não teve oportunidade pro ataque, né? Então, nota 6. É verdade, eu dei 6,5 aqui pro Fagner também, exatamente por essa regularidade e porque o Corinthians conseguiu suportar a pressão aí até o finalzinho do jogo, quando tomou o gol de cabeça lá do zagueiro do Santos. E falar em zagueiro, Bruno, o Manuel, qual que é a tua nota do Manuel? Manuel, nota 6,5 também pro Manuel. E aí, Elias? Vamos de 6,5 também. Rafa? Nota 6,5, fundamental para o resultado. Eu dei 6,5 também pro Manuel, que vem se firmando bastante na zaga. Aí, aliás, todo mundo que cornetou aí o Manuel e o Henrique, o cara, ele vai batendo na tecla e vai... Eu até entendo isso, né? Porque, lógico, o torcedor ele vai falar, vai achar que cada jogo tem que mudar e tal. Mas o treinador ele vai trabalhar dessa maneira para dar confiança exatamente para a equipe, senão se ele ficar trocando de jogo em jogo, ele não vai entrosar ninguém, né? Então funciona dessa maneira mesmo, a gente faz a nossa parte de cornetar aqui e os caras fazem a parte deles de jogar por lá. E por falar em zaga, Henrique, meu caro Bruno, tua nota? Henrique, nota 7. E aí, Elias? 6,5. Rafa? Nota 6, vai acompanhar o companheiro. 6,5 aqui, putz, acompanhar o companheiro. Boa, oi! O Henrique também dei 6,5 aqui, a zaga. Tá perdido aqui não. A zaga fazendo aqui a parte dela direitinho. E o lateral esquerdo, Danilo Avelar, Bruno Oliveira? Danilo Avelar, nota 7 também. Elias? 6,5. Rafa? Nota 7. Eu dei 6,5 aqui também. Para o Danilo Avelar, 6,5. Quando ele foi bater o pênalti, o coração acelerou, meu amigo. Meu Deus. Nossa senhora. Depois do pênalti do Racing e o outro contra o Ferroviário, né? Ele perdeu, meu Deus. Eu não assisti a decisão pela TV, então eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu não vi aquele posicionamentinho de lado ali, que eu fico alucinado, velho. Então, tava no rádio, então tá tranquilo. Fiquei um pouco mais tranquilo do que vendo pela TV, velho, porque não é fácil não. E o Ralf, ô Bruno? Pro Ralf, nota 7. E aí, Elias? Nota do Ralf? Nota 7 também. E aí, Rafa? Nota 6. Eu dei 7 também aqui para o Ralf. Aqui na segundo volante jogou o Júnior Urso, meu caro Bruninho. Tua nota? Júnior Urso, nota 6,5. E aí, Elias? Vou dar 7,5, mas teve uma categoria na cobrança de pênalti, meu Deus, viu? É verdade. E aí, Rafa? Dá uma nota um pouquinho mais abaixo, nota 6. Ele ajudou bastante defensivamente e, assim como a gente já havia falando em todos os programas, né? Completo. Eu dei 6 também pro Urso, porque a gente sempre espera um pouco mais, né? Do jogador com as características dele. Pode ser que fisicamente esteja caindo um pouco aí, né? No segundo tempo e tal. Mas manteve a média ali, nota 6. E o Sornosa, Bruninho? Sornosa, não gostei muito dele em campo. Acho que vou dar um 5,5 pra ele. E aí, Elias? 6,5. Rafa? Nota 5,5. Eu tinha dado 5 aqui, mas aumentei um pouquinho porque ele fez o gol de pênalti. Então, 6 pro Sornosa, mas tá mal, viu, velho? Tá mal. Precisa, como eu disse já semana passada, Sornosa tem que acordar, senão o Jadson vai tomar sua posição, velho. E a gente elogiou ele a outros programas ele atrás. Vem jogando bem, sabe, Bruno? É que o Sornosa ele tem uma característica mesmo daquele jogador um pouco mais lento e tal, às vezes não aparece muito pra torcida, mas é um cara importante, né? É um cara que preocupa o adversário também na questão da bola parada, né? Então, Sim. Às vezes a gente fica querendo um pouco mais, né? Dos caras que a gente sabe que tem esse potencial a mais, por isso que a gente cobra mesmo, né? Bom, Pedrinho, Bruno, e no lugar do Pedrinho entrou o Wagner Love, então você já pode dar a nota dos dois. 5 pros dois. O Pedrinho jogou o primeiro tempo, não apareceu muito, saiu no intervalo. O Wagner Love entrou também, não conseguiu mudar o cenário. 5 também. Vou dar 5,5 pro Love, vai. E aí, Elias, sua nota dos dois? O Pedrinho vou dar 6 e o Love vou dar 5,5. Fala, Rafa. Nota 5 pros dois. Velho, eu dei 5 pro Pedrinho aqui e eu vou dar 5 pro Love também, porque um entrou e o que substituiu não mudou absolutamente nada, né? A média ficou nessa aí, 5 para cada um. E o Cleison, bom, o Cleison mesma coisa aqui, né? O Cleison entrou como titular e depois o Ramiro. Bruninho, pode dar nota dos dois, por favor. 6 pros dois. E aí, Elias? 5,5 pros dois. Rafa? Vou dar nota 5.
e meio para o Cleison. Ele regrediu ali de toda uma sequência que ele vinha numa decrescente, né? E deu uma estonteada ali dos outros jogos. E o Ramiro nota 6,5, apareceu mais um pouco. Então, eu concordo com as notas do Rafa, cara, por conta do seguinte, o Cleison ficou numa condição que até a nossa amiga Jade Gimenez, que daqui a pouco participa aqui com a gente do Timão Aniversário, aniversariante do dia, inclusive, aí parabéns pra Jade. A Jade até postou, acho que no Twitter ou no Facebook, não vou lembrar, falou, alguém tem que lembrar o Cleison que ele é só o Cleison. E é isso aí mesmo. Sabe, tem jogador que parece que às vezes ele acha que ele é mais do que ele é e acaba não rendendo bem, né? Então, e o Cleison também corre risco aí de punição do STJD, né? Xingou a arbitragem lá depois do jogo contra o Santos. Os caras estão tentando aí descaracterizar, não é bem essa palavra, mas não levar adiante essa acusação, né? Desqualificar, essa é a palavra. Desqualificar a acusação, perfeitamente, Bruno. E assim, o cara pode prejudicar o time por uma besteira, né? Às vezes é aí que entra essas paradas. O cara acha que é mais do que é, que pode fazer o que bem entender e acaba prejudicando o time numa decisão, né? Um cara que tá bem, podia ser uma válvula de escape, como vocês disseram aí na análise do jogo, e vai acabar prejudicando o time aí, porque eu acho que o STJD, o TJD, né, o ST é da CBF, o TJD da Federação Paulista não vai dar mole não, cara, porque não deu mole nem pros caras do Palmeiras aí, parece, né, o Moisés pegou alguns jogos aí. E mais uma final, né, que ele vai ficar fora. Do ano passado ele caçou uma briga lá com o Felipe Melo também. Exato. E aí foram os dois expulsos. Quando o Corinthians jogou com a Ponte Preta e ele jogava na Ponte Preta, ele também ficou fora da decisão. Então, ele jogava na Ponte e ficou fora da decisão contra o Corinthians. É um jogador imprevisível, né? Que ele pode te ajudar a chegar numa final, mas ele não joga a final. Ele só ajuda a chegar, só. Pois é. Vocês já deram a nota? Já? Todo mundo já deu a nota? Só eu que não dei a nota, então. Então é 5 pro Cleison e 6 pro Ramiro, que o Ramiro pelo menos vem, pelo que eu entendo, né, do Carille, vem treinando bem, né, porque vem tendo as oportunidades de entrar, pelo menos no decorrer do jogo, pode ser que pegue um pouco mais de confiança. O Ramiro, que jogou muita bola no Grêmio, eu acho que é um cara de potencial e pode servir aí sim pra sequência. De centroavante jogou o Gustavo, titular, que não faz gol há 80 jogos. Centroavante? Jogou de centroavante ou jogou marcando o círculo central ali. Jogou o Gustavo e depois entrou o Bocelli, meu caro Bruninho. Nota dos dois. Nota 5,5 pros dois. E aí, Elias? Vou acompanhar, 5,5 pros dois. Fala, Rafa, nota do Gustavo e do Mauro. A cornetada mais, nota 5 pros dois. Pois é, eu deixei aqui 5 pro Gustavo e 6 pro Bocelli, porque o Bocelli fez o gol perdeu o pênalti, né? Mas acabou tentando algumas coisas além. Mas tá muito mal também, né? O Mauro tá mal. Ainda não conseguiu se firmar de fato ali. Hoje aqui no estúdio tá uma maravilha. Cara. Pois é. E aí eu deixei aqui 6 pro Mauro Bocelli e 5 pro Gustavo. E a nota do Fábio Carille? Mas antes da nota do Fábio Carille, meu caro Gil, bota o áudio do Carille falando aí sobre os pênaltis, por favor. Acho que passa pela comissão de nesses momentos aí dá muita tranquilidade. Nós sabíamos que isso podia acontecer no decorrer do ano. Então a gente começou, diferente do ano passado, já a treinar bem antes. Então todo dia, pelo menos de trabalho, os jogadores batem um pênalti, pelo menos um pênalti bate. E isso dá mais confiança quando tem essas decisões, né? Mas a gente precisa ser melhor. Estamos vivos nas 3 competições que a gente estamos disputando, que é a Copa do Brasil, Sul-Americana e final do Campeonato Paulista. Mas a gente tem que melhorar muito e nós vamos melhorar com o trabalho. Não pensei no São Paulo, cara. Não dá para pensar, né? Começo a pensar no São Paulo a partir de amanhã. 50% para cada um. É assim, clássicos são assim, né? E decisão, fazendo a segundo jogo em casa. Então preparação, né? Começa a pensar no São Paulo, mas preparação para a gente buscar um bom resultado no Morumbi. Isso aí, professor Fábio Carille. O Carille que já antecipou aí a manchete sobre o São Paulo. Mas, antes de mais nada, a nota do Fábio Carille aí da última partida, Bruno?
Carille, eu vou dar uma nota 5 pra ele, porque ele é um excelente técnico, mas ele entrou com um time, não deu certo, ele tentou fazer alterações, não deu muito certo também, então nota 5 pra ele. E aí, Elias? 5,5. A proposta não foi legal, né? Rolou. Apesar do resultado ter sido positivo, a proposta não foi legal, né? É verdade. E aí, Rafa? Nota 5,5 também. Foi mal aí o Carille nas substituições, não deram certo, né? Mas no agregado aí, como diz na Europa, né? O Corinthians pode considerar, assim, merecedor. Não pode, Vitor? Merecedor da classificação, porque, cara, o primeiro jogo do Corinthians foi muito bom, né? E eu acho que poderia ter ganho até demais se bobear, né? Eu acho que o Corinthians mereceu, sim. O que você acha, Vitor? O primeiro jogo foi um jogo em que, como o Corinthians jogou em casa, o Corinthians propôs o jogo. E poderia ter ganho demais. A gente até lembra que o Fagner chegou a fazer o gol, mas acabou acontecendo um infeliz acidente com o zagueiro do Santos, que desmaiou e tudo mais. Foi o Urso que fez esse gol. Foi o Urso na sobra. Foi o Urso? Acho que foi. Então era pra ser pelo menos uns 3-1, que acho que mudaria a história do jogo de volta. Claro. Né? Porque o jogo de volta foi a pior partida do Corinthians no ano, talvez. Então acho que o Fábio Carille teve o ponto positivo dele foi no primeiro jogo, mas no segundo jogo deixou um pouquinho a desejar. É verdade, é isso aí, meu caro Vitor Rossi. Bom, esse é o Timão Universitário aqui da nossa Rádio Coringão, sempre às sextas-feiras, meio-dia, hein, velho? O Domingo Sala Vargas, pontualmente ao meio-dia, botando no ar o Timão Universitário semanal, aqui na nossa edição semanal do Timão Universitário, sempre na Rádio Coringão, radiocoringão.com.br. E para falar um pouquinho mais aí sobre a classificação do Timão, vem aí a primeira parte da análise dos colaboradores da Rádio Coringão sobre esta partida. Hoje, representando a equipe de Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata, contaremos aí com a repórter Jade Jimenez e o comentarista David Xavier para falar de Santos e Corinthians e Santos, meu caro Gilvan. Boa tarde, pessoal do Timão Universitário, aqui é Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão. Falar um pouco para vocês sobre o jogo de segunda-feira, Corinthians e Santos. Não foi um jogo que a gente esperava, o Corinthians ficou os 2 tempos atrás, não conseguia pegar na bola. Gustavo correndo atrás da bola para tentar fazer alguma jogada, teve poucas chances, para não dizer nenhuma. E aí o Santos acabou marcando o gol que precisava para levar para os pênaltis, mas o Corinthians conseguiu se classificar por conta dos pênaltis, venceu ali na partida. Destaque para o Cássio que vem ajudando o Corinthians nesses jogos decisivos, então muito importante a presença do goleiro em campo mais uma vez para a equipe do técnico Fábio Carille. Agora é focar e não deixar acontecer o mesmo nessas 2 finais aí contra o São Paulo, que vem com sede pelo título, já que não ganha um paulista desde 2005. Então o Corinthians tem que estar bem focado, tá certo? Um abraço e até mais. Fala, rapaziada do Timão Universitário, aqui é o David Xavier, comentarista da Rádio Coringão. E sobre segunda-feira, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, é óbvio que o Corinthians não jogou bem. Aliás, o Corinthians jogou muito, muito mal, foi um Corinthians atípico. O Corinthians às vezes tem esses lapsos, né? Faz uma partida boa e depois faz uma partida horrível. Já não tinha jogado tão bem contra o Ceará na segunda partida da Copa do Brasil. Aí fez uma grande partida contra o Santos, vale ressaltar isso. O Corinthians jogou muito bem o primeiro jogo contra o Santos. E a segunda partida não foi boa. Muitas críticas e merecidas em relação ao desempenho do time do Corinthians, mas a classificação veio. O que a gente espera é que o Corinthians não repita nas finais, e principalmente jogando fora de casa, a péssima partida que fez diante do Santos. O Corinthians tem que tomar vergonha na cara em relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, na primeira partida, o Santos foi péssimo, né? O Santos estava completamente perdido em seus 3 setores. A defesa sobrecarregada, o meio-campo que não criava e um ataque inoperante. Então, foi aí uma semifinal de Corinthians e Santos com muitas alternâncias de jogo, né? O primeiro jogo o Corinthians bem e o Santos mal, e no segundo o Santos bem e o Corinthians mal. As lições que ficam é que esperamos que o Corinthians tenha um melhor desempenho nas partidas finais contra o São Paulo, que essa péssima partida traga lições ao Corinthians, que o Corinthians aprenda com isso. Não dá para repetir o segundo jogo que fez contra o Santos nessa primeira final do Campeonato Paulista, sendo lá no Morumbi. Acho que o Corinthians sabe o que fazer,
em relação a isso, precisa jogar melhor, precisa desempenhar melhor o seu papel de futebol para poder aí sim ser o time mais consistente e bater de frente com o São Paulo nessa grande decisão, tá certo? Um grande abraço aos amigos da Rádio Coringão e do Timão Universitário e tamo junto e vai Corinthians! É isso aí, meu caro David Xavier, é isso aí, minha caríssima Jade Mendes, aniversariante do dia. Esses são os áudios aí da colaboração dos nossos parceiros da querida Rádio Coringão. 10 anos no ar, hein? 2019, dia 1º de setembro de 2019, tem festa lá na Rua Redenção. Nossa senhora, a casa do Ginaldo vai ficar pequena, velho. Tô até com medo já, viu, maestro? É isso aí. Bom, hora e vez da fiel torcida corintiana, sempre aqui no nosso Timão Universitário. Solte a sua voz, fiel torcida corintiana. Aqui está no ar agora o Fala Fiel dessa semana, que perguntou à audiência da Rádio Coringão e do Timão Universitário qual o título paulista mais marcante da história do Corinthians, claro, na opinião dos nossos ouvintes. Está no ar o Fala Fiel! Fala Fiel! Fala Fiel! Rossi, fala, meu caro Vitor. Vamos lá, Alex. Começando aqui via Instagram, o Guinhosi participa aqui, ele diz assim: o de 77 foi a redenção do Corinthians. De lá pra cá foram só acumulando campeonatos. É, cara, o campeonato de 77, eu infelizmente não tive, né, não assisti, eu nasci em 84 só, mas, cara, eu vejo, eu sempre falo isso para alguns amigos, né? O título de 77 ele pode ser considerado o maior título de um clube no mundo, porque o que significou, sabe, o crescimento da torcida corintiana de 55, né, do último título antes de 77, que é o título do quarto centenário de 54, disputado em janeiro de 55, de lá até o título de 77, no dia 13 de outubro, a torcida só cresceu, o corintiano não desistiu, o corintiano era achincalhado, era zoado, era brincadeira, tinha até quadro de humor em vários programas e tudo mais, e a torcida só cresceu, cara, foi ali, né, elevando o seu sentimento, a sua coragem, e em 77, como disse o Guinho Zé aí, o Guinhose, sei lá, desculpa, eu não sabia no seu nome dele, deve ser Guinho Zé, né, e 77 é de fato a redenção, cara. E tem até um samba, né, do Gariba, um cara de Sorocaba, que ele fala exatamente essa frase: 77 é a redenção, 76 a invasão, né, que é a invasão corintiana no Rio de Janeiro, e 77 a redenção. Ele usa exatamente essas duas frases aí no samba. O falecido Gariba lá de Sorocaba. É isso aí. Mais participações, meu caro Vitor. Nossa, eu falei pra caramba agora, né, velho? Fala Fiel com o Alex Dinarte. Bateu saudade, né? Pô, tá louco. Volta a vinheta original, vai. Fala, Vitor. Temos aqui também o Gabriel Jogador. Só que o Gabriel Jogador, Alex, eu acho que ele não viu a parte que fala que qual o título paulista, porque ele comenta Libertadores e Mundial. Ah, sim, o Gabriel é filho do nosso Ricardo Dias, velho, que também é colaborador da Rádio Coringão, tá em várias rádios aí, na imprensa esportiva, né, participando. Abraço pro Dias aí, gente boa pra caramba. Tu já tirou foto com o Kleber Machado, com o Mauro Naves, mó barato, né? Os caras, além de trabalhar no esporte, ainda, né, tem a oportunidade de trocar uma ideia com os caras aí. O Gabriel é filho do nosso Ricardo Dias. Prossiga aí, meu caro Vitor, com mais participações. Agora via Twitter, temos aqui o Danilo. Ele disse que o campeonato de 1995 e o de 2018. Pô, velho, 95 foi da hora também, né? Gol do Marcelinho e gol do Elivelton. Contra o Palmeiras em Ribeirão Preto esse jogo foi. Mas o de 2018 também. O de 2018 foi, né? Foi marcante também, porque ganhar sem torcida na casa dos caras é interessante demais, né? E aí, Vitor, mais alguém? Infelizmente sem torcida, né? Infelizmente. Isso é a pior coisa, aliás. Umas coisas eu acho que vão mudar, viu? Tomara mesmo. Vai acabar o futebol. Brincadeira. Só pode ser isso, né? E para fechar aqui a participação dos ouvintes fiéis, temos a Andrea Mantovani.
Ela diz assim: pra mim foi o de 2018, inesquecível. A Andréia tá sempre prestigiando a gente aí também no Twitter, no Facebook. Obrigado, Andréia, pela audiência. 2018 ficou bastante marcado exatamente por isso, né? Ter sido por o Corinthians ter vencido fora de casa, numa situação que era inferior, né, ao elenco do Palmeiras. O Palmeiras aí com esse investimento aí da Crefisa e tal. E também pelo choro aí dos palmeirenses e tal, referente à arbitragem. Mas, cara, não foi pênalti no Ralf, velho. Não foi pênalti dele, velho. Foi jogada normal e os caras ficaram chorando lá pela inclusive essa semana aí parte externa, né? A interferência externa. Esse foi o problema que eles choraram bastante. Inclusive essa semana foi o dia do Paulistinha Day, né? Foi? Foi, dia 8 de abril de 2019. Aliás, ano. Da cobrança de pênalti do Maicon, né? A bola bate lá no nó da rede, velho. Bela cobrança do menino Maicon, que tá jogando fora, né? Tá jogando com o Maicon joga. Eu não lembro. O Shakhtar Donetsk. Exatamente, na Ucrânia, né? Tá lá junto com o Dentinho lá, cada um num iglu diferente. Deve ser um frio danado. Né? E lá ele faz gol de falta, diferente daqui, que ele não tinha nem oportunidade de pegar na bola pra bater uma falta. É isso aí. É isso aí, gente. Esse é o Fala Fiel aqui toda semana, aqui no nosso Timão Universitário. Vá lá no nosso Twitter, @TimãoUni. Vá lá no Twitter da Rádio Coringão também. Vá no Facebook, sempre tem lá as participações. Essa semana foram poucas, hein, Vitor? Olha só, a gente já precisa dar uma dura nessa audiência aí, velho. Porque as enquetes são boas, velho. Modéstia à parte. Dá pra criar bastante coisa, pô. O cara que bola essas enquetes aí tá de parabéns ou não? Ah, eu acho que tá legal, pô. Também não dá pra falar muita coisa, assim, né? Vou ficar perguntando o que pros caras lá fazer quem foi melhor, né? Ficar meio pesado. Mas é isso aí, gente. Pra darmos sequência aqui ao nosso Timão Universitário de hoje, sigamos falando de Campeonato Paulista. Afinal de contas, no próximo domingo tem clássico no Morumbi. Pô, que saudade, velho, de ir a um clássico no Morumbi com o estádio dividido, né? Pô, será que um dia a gente vai ver isso de volta? Tomara, porque tem muita gente aí influente no meio, vendo que essa questão de torcida única não é exatamente a saída necessária, né? Eu tenho ouvido bastante gente que sempre foi aí contra alguns movimentos de torcida organizada e tal, os caras já pensando por um lado diferente, porque a gente precisa ter a abrangência numa outra torcida, cara, porque senão acaba ficando bem incomum mesmo, né? Não é um clássico de verdade, e tomara que isso mude nos próximos dias. Mas o primeiro jogo, São Paulo e Corinthians, com o mando do São Paulo lá na Zona Sul da capital, no Morumbi. O segundo jogo com o mando do Corinthians na Zona Leste, em Itaquera. 2 grandes jogos que você, sem dúvida nenhuma, acompanha na nossa Rádio Coringão. Antes de nós, quem falou sobre o jogo aí durante a semana é o goleiro Cássio, que inclusive pode bater mais um recorde, cara, se tornar o jogador com mais títulos na história do Corinthians. Fala, Cassião! Uma equipe que, como eu falei depois do jogo, é uma equipe que, na minha opinião, bem diferente da equipe que nós enfrentamos. Até a mudança de treinador, hoje tem um novo treinador, um treinador bem vitorioso, um treinador estratégico, e é uma equipe bem diferente. Eu acho que se chegou à final tem seus méritos, passou por momentos difíceis e conseguiu se superar e chegar à final, então eu acredito que vai ser uma grande final, uma equipe que não interessa se tem jogadores jovens ou jogadores mais experientes, é uma equipe que nós temos respeito, mas nós, como equipe do Corinthians, vamos em busca de mais um título. Acho que com todo respeito, nós vamos domingo lá pro estádio do São Paulo em busca da vitória e, se Deus quiser, no nosso estádio, confirmamos o título. Cassião, é isso aí, Cassião. Vamos lá, vamos pra cima, porque não dá pra ser diferente, né? Final, um jogo aberto, né, pra ambos, então vamos precisar aí de uma melhor atuação, na verdade, né, Elias, frente ao São Paulo, né? E o São Paulo nessa evolução e o Corinthians numa incerta ainda, né? Durante aí, pelo menos, né, nesse último jogo, o Corinthians não foi muito bem, né? Isso, acho que é mudar a mentalidade, né? O esquema tático tá vindo legal, né? O Ralf, o Júnior Urso tá conseguindo fazer gols, né? Tá desempenhando bem a função. Acho que o esquema, a escalação tá certa. Só falta a mentalidade, né? Que se começar ganhando, melhor ainda, né? Se conseguir a vantagem no primeiro jogo, melhor ainda. Mas, né? Eu acho que é isso mesmo.
Tá certo. Rafa, o Corinthians vem tendo bastante sucesso nos clássicos aí, né? Isso pode abalar, inclusive, um pouco o outro lado, né? Fala, pô, os caras ganham toda hora, então é um pouco mais... Pesa um pouco mais pro outro time, né? Essa questão. O que você vê disso, Rafa? Você acha que o favoritismo do Corinthians nos clássicos, os favoritismos não, as vitórias, né? As conquistas do Corinthians nos últimos clássicos, pode pesar isso contra o São Paulo, não? Em primeiro lugar aqui, na verdade, o São Paulo, ele é um time que veio numa crescente, a mentalidade do time é outra, diferente de alguns outros clássicos, frente ao Palmeiras, por exemplo, eu não senti um São Paulo que se abalou ali. É verdade. Como eu havia dito, vai ser um jogo muito na base da emoção, vai ser muito psicológico. Eles ganharam confiança frente ao Palmeiras, frente ao Ituano, que já tinha passado. Os 2 jogos, né? Exato. Vejo que o time está se preparando para vir contra o Corinthians, mas o Corinthians é o Corinthians, você nunca pode duvidar dele, mas também não pode entrar de cabeça erguida. Vai ser um excelente jogo, tanto no Morumbi quanto na Arena, e é muito difícil arriscar um placar, mas dá para ganhar sim. É isso aí. E aí, Bruninho, tua opinião sobre esse jogo, sua projeção entre São Paulo e Corinthians aí no próximo domingo, 4 horas da tarde, no Morumbi? Eu acho que o São Paulo vem forte, a molecada entrou, né, no time, deu um jeito no time ali, acho que é Igor Gomes no meio campo, o moleque joga uma bola, o Anthony, Luan, o time do São Paulo, time novo, e o time do Corinthians é um time que é um bom time, é um bom grupo, tava bem, teve 2 apagões aí contra o Ceará e contra o Santos. Se o cara ele tem que dar um 220 aí no time para poder retomar, né? Retomar a concentração nos jogos. É como o Elias disse, tem que mudar a postura. Uma abundância de postura nesse momento agora, numa final. Vai decidir lá. O importante lá, não ganhou, mas também saiu de lá com um empate, já tá bom. Que aí em Itaquera é outra história. No Itaquera o Corinthians cresce. Com a torcida apoiando, então a chance de título é grande. Então é isso. O São Paulo é um time forte, mas o Corinthians também é. E o Corinthians tem que retomar os jogos como jogou há 3 jogos anteriores. O jogo do Santos, o primeiro jogo contra o Ceará. E se conseguir retomar, chega forte para essa final. É verdade. Eu acho que, na verdade, a questão da decisão, ela pesa bastante a camisa, né? E eu acho que pela parte... Eu vejo o Corinthians ligeiramente favorito na decisão de domingo, dos 2 domingos. Mas, assim, falando mais especificamente desta, né? Porque o primeiro jogo ele vai também dizer muita coisa para o segundo. Mas eu vejo o Corinthians aí, sei lá, 55-45, né? A porcentagem muito pouca de favoritismo, mas por conta exatamente da molecada do São Paulo. Talvez isso pese um pouco a camisa do São Paulo numa decisão, né? Pese contra, né, a molecada numa decisão. Um prognóstico, na verdade, né? Não tô aqui querendo ser o dono da razão, muito pelo contrário, mas já vi isso pesar bastante e às vezes o jogador não conseguir ter aquela responsabilidade, pesa muito, né, Vitor? Na hora do cara entrar em campo e, pô, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o time a ganhar, mas, pô, tem 60 mil pessoas no Morumbi incentivando e tal, e às vezes o cara não consegue, de fato, fazer aquele futebol fluir, né? Então, eu acho, na minha opinião, esse vai ser o grande problema, o grande desafio do São Paulo frente ao Corinthians. Eu acho que o Corinthians chega um pouquinho mais tranquilo por conta disso. O que você pensa sobre isso, Vitor? A questão da torcida, a torcida influencia muito nos jogos, e a gente sabe que a torcida do São Paulo vai fazer a parte dela, encher o Morumbi, vai tentar apoiar. Mas a gente não pode também colocar o Corinthians um empate é bom, na vitória, óbvio, melhor ainda, mas a gente não pode colocar o Corinthians como em casa, na arena, como favorito, se chegar um bom resultado. Porque a gente sabe que futebol é futebol, né? É igual, né? Então, e pode acontecer de tudo. Mas eu vejo um primeiro jogo bem difícil, bem complicado. Acho que o Carille já, depois da partida contra o Santos, sabe que não pode entrar
daquele jeito. Tem que ser de uma maneira completamente diferente. E, como eu falei, primeiro jogo difícil, empate bom, a vitória, óbvio, melhor ainda. Mas em casa tem que fazer o papel e tem que jogar pra frente. Rapaz, é isso aí. Domingão tem clássico, hein? Então é nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12, a Rádio Itaquera 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios o jogo contra o São Paulo no próximo domingo. Na Rádio Coringão você entra em campo 2 horas antes da partida, no Morumbi. No Morumbi é um pouco mais tranquilo, né? Estádio maior, então dá pra chegar, montar equipamento e tudo mais. Então às 14 horas você conecta na Rádio Coringão, na Rádio Livre Gaviões, na Rádio Camisa 12, onde você quiser, torcedor corintiano, acompanhe aí a maior emoção do mundo na narração da Rádio Coringão. Lá é o Morumbi contra a mística da camisa mosqueteira, meu amigão, não tem jeito. Então você acompanha essa transmissão a partir das 14 horas, a apresentação do Vinícius Lúcio, técnica do Ian Bin, a narração a partir das 15 horas do conselheiro Richard de Paula, além das reportagens com Alex da Mata e César Martins, e os comentários são do nosso David Xavier, velho, o grande David Xavier, maior que o Cássio, que vai estar também nos comentários aí desta partida, tá certo? É isso aí, é a Rádio Coringão, é a rede corintiana de rádios transmitindo pra você a emoção de mais essa partida, pode crer. E antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar esse assunto Campeonato Paulista, vamos voltar aqui a segunda parte, né? A análise dos colaboradores da Rádio Coringão, desta vez sobre esta partida, São Paulo e Corinthians, no domingo, no estádio do Morumbi. As vozes de Mauro Proença e Ricardo de Almeida Moura, por favor, meu caro Gil. Boa tarde, Alex Dinarte, a todos do Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X e estou para comentar a respeito do Corinthians no clássico do próximo domingo. Carille já sinalizou algumas mudanças, né, para essa partida. Na manhã da última quinta-feira, colocou o Ramiro no lugar do Pedrinho no treinamento e também Jadson no lugar do Sornosa, o que torna o meio-campo do Corinthians mais pegador e também, por que não, mais criativo. Então, acho que essa mudança é bem pontual, por conta da velocidade da transição de bola da equipe do São Paulo. Vai tentar encurralar o adversário no seu campo defensivo e vamos ver se dá certo. Acho que em termos psicológicos, as duas equipes estão equilibradas, oscilam um pouco na competição, mas estão num momento bom, afinal de contas estão numa final de campeonato, o que deixa a prospecção um pouco mais complicada. Mas eu acho que o Corinthians vence essa partida, principalmente por jogar em casa, consegue abrir já uma vantagem, não acho que uma vantagem grande, acho que uma vantagem mínima, de repente vencendo por 1-0, 2-1, enfim, 1 ou 2 gols de diferença, mas estou confiante para a vitória do Corinthians nesse próximo domingo, tá certo? Grande abraço a você, Alex Dinarte, e a todos do Timão Universitário. Olá, galera do programa Timão Universitário. Tudo bem com vocês? Um grande abraço. Queria falar um pouquinho sobre uma ideia, um prognóstico do que pode acontecer nesse próximo domingo, na partida de ida das finais do Campeonato Paulista de 2019. O Corinthians vai... não pensem vocês que vai ser fácil, não será tão fácil assim. Vai ser um jogo bastante truncado, eu imagino. O time do Corinthians vai com força total, time completo, colocado pelo técnico Carille. De qualquer forma, é bom lembrar que o São Paulo cresceu nessa fase final aí, conseguiu crescer com o impulso da juventude, dessa molecada, mas eu acredito que vai pesar um pouco mais da experiência. Só que a gente toma um extremo cuidado. O que me preocupa mais é a linha de zaga, é a defesa do Corinthians ali, os laterais e o miolo de zaga do Corinthians. Então, acho que isso vai ser uma grande dificuldade. Fora isso, eu acho que o Corinthians, na minha visão, eu sou um tanto quanto modesto, um pouco mais precavido, acho que o Corinthians no mínimo arranca um empate lá e decide na arena, em casa, e é campeão paulista em 2019, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu sou o Mauro Proença, comentarista da Rádio Coringão, direto para o Timão Universitário. É isso aí, Maurão, é isso aí, meu caro Ricardo X, muito obrigado aí pela participação dos colaboradores da Rádio Coringão. Mas agora é hora de manter viva a memória corintiana, fiel torcida, está no ar, o Eternamente em Nossos Corações, meu caro Gil. Eternamente dentro dos nossos corações
O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia Walter Casagrande Júnior, o Casão, ex-centroavante do Corinthians de 82 a 1984, depois voltou em 86 e ficou até 87, depois voltou de novo em 1994 para encerrar aí em grande estilo a sua passagem no Timão. O Casagrande foi revelado no terrão do Parque São Jorge em 1980 e por conta de alguns problemas pessoais aí internos foi emprestado a Caldense em 1981. Comeu a bola lá em Minas Gerais, né? Em 82 o Casagrande retornou ao Corinthians para ser consagrado como um dos maiores jogadores da história. Ao lado de Sócrates, Zenon, Birubiru, Vladimir e companhia, viveu o melhor momento de sua carreira. Na volta do Casão ao Corinthians, o centroavante aproveitou bem a chance dada pelo seu Mário Travalini, antigo treinador já falecido, e marcou 4 gols contra o Guará do Distrito Federal, na goleada alvinegra que foi 5-1, né? O Corinthians ganhou de 5-1 do Guará no Pacaembu. E a partir dessa data aí o Casão se firmou no ataque no mesmo ano. Além de ser campeão paulista pela primeira vez, Casagrande, com 19 anos, foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 28 gols. Caramba, é gol pra caramba, hein? 28 gols em um Campeonato Paulista só, né? Então, graças ao entrosamento dentro e fora de campo com o doutor, com o Sócrates, né? O Casagrande se tornou fundamental nos anos em que atuou pelo Corinthians e na conquista do bicampeonato paulista, né? 82 e 83, além de também ser peça fundamental do movimento que lutou pela redemocratização no país, a democracia corintiana, até hoje, né? O Casagrande é uma das nossas grandes referências aí da democracia corintiana. Alguns problemas de relacionamento com o técnico Jorge Vieira fizeram com que o Corinthians emprestasse o Casa para o São Paulo em 84, né? Muita gente falava que o Casagrande era São Paulino e tal, tinha esse papo aí, né? E o Casagrande foi jogar no São Paulo, mas o rival já tinha, né? O São Paulo já tinha o Careca como centroavante, e o Casa acabou indo jogar mais recuado um pouquinho, mas mesmo assim fez uma baita de uma campanha, jogou muita bola no São Paulo, né? Inclusive aí possibilitando a convocação, né, do Casa para a Copa do Mundo de 1986, né? Então todo esse trâmite aí do Casagrande possibilitou também que ele fosse convocado para a seleção, mas a seleção brasileira foi mal na Copa do Mundo, né? Foi eliminado pela França nos pênaltis, né? Até um lance curioso das Copas do Mundo aí, que a bola bate na trave, né? Bate nas costas do goleiro do Brasil e entra, né? São coisas que só acontecem em Copas do Mundo, e o Brasil foi eliminado lá na Copa do México de 86. Depois o Casa voltou para o Parque São Jorge em 87, né? E nesse mesmo ano de 87, ele foi negociado com o Porto de Portugal e depois acabou rodando a Europa lá para vários clubes europeus, fez sucesso também na Itália, jogando pelo Ascoli e pelo Torino, pode crer. Vamos lá, vamos ouvir um dos gols mais importantes de Walter Casagrande Júnior pelo Corinthians, na narração do pai do gol, José Silvério, meu caro Gil. Levou o primeiro, levou o segundo, vai pra área, rolou pra Casagrande, invadiu o seu goleiro, me tocou, é gol! A Taliba rolou, a bola chegou limpinha para Casagrande. Na saída desesperada de Valdir Pérez, ele tocou de mansinho pro fundo do gol. Na marca de 41 minutos, etapa final do jogo, Casagrande define a sorte no Morumbi. O Zé Silvério, poxa vida, até hoje, né, aí na ativa, o pai do gol. Essa narração é da Rádio Jovem Pan, mas o Zé Silvério hoje é da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E voltando a falar aqui do Casagrande, né, pra gente poder encerrar, após rodar aí pela Europa, o Casagrande voltou ao Brasil, mais precisamente para o Flamengo. Foi graças a essa volta que o Casa pôde sentir de perto o quanto era amado e idolatrado pela torcida do Corinthians. Em uma tarde de domingo no Pacaembu, ao entrar em campo com a camisa do Flamengo, Casão ouviu a arquibancada em
peso. Volta, Casão, seu lugar era o Timão. E no intervalo, né, indo embora pro vestiário, a torcida entoava o doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. E ao ser entrevistado após o jogo, o Casão confessou que esperava ser xingado, vaiado, mas nunca achou que fosse receber essa homenagem e que isso derrubou psicologicamente e não conseguiu ter uma grande atuação. Casagrande nasceu no dia 15 de abril de 1963, na Penha, na Zona Leste de São Paulo, primo do meu amigo Meinha. Velho, o João é primo do Casa. Várias histórias, inclusive, dos dois juntos, que é só risada. Onde ali na Penha, ainda a família deles ainda reside por lá, né? A grande parte da família do Valtinho, como era conhecido na Penha, o Casagrande, ainda mora ali na Penha, né? E depois dessa demonstração de amor e carinho da torcida do Corinthians, o Casa não pensou duas vezes e voltou ao Parque São Jorge em 94, onde ainda pôde anotar ainda alguns gols aí, né, na campanha do Campeonato Brasileiro de 94, e vestindo aí a camisa do Corinthians, superou a marca dos 100 gols, tá certo? É isso aí, por mais que tenha rodado o mundo, o ídolo Casagrande foi de outras torcidas, mas o coração do Casão que suporta esse coração o coração do Casão sempre foi corintiano. Atualmente, todo mundo conhece, é o Walter Casagrande Júnior, é comentarista esportivo na Globo, mas é o nosso Casão, rapaz, o nosso Casão estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. Walter Casagrande Júnior. Agora continuamos aqui, firmes na preservação da memória corintiana. Que beleza! Vamos ouvir o que o Rafael Salles preparou para o Historíntias de hoje. Historíntias. Vamos lá. Hoje é dia de relembrar um dos jogos que fizeram parte de uma das maiores campanhas de título do Corinthians, a Libertadores de 2012. No dia 11 de abril do mesmo ano, o Corinthians visitava o Nacional lá no Paraguai, partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos. Ambas equipes estavam bem defensivamente, o ataque do Nacional era pouco efetivo, já o do Corinthians, o contrário. O jogo ficou marcado por ele ter feito o seu primeiro gol nessa edição de Libertadores, e o torcedor tem guardado na memória até hoje a importância que Emerson teve na campanha, um dos maiores nomes, quiçá o maior. O resultado da partida foi 3-1 pro Coringão e a gente confere o gol dele agora. Tocou pro Edenilson. Recebeu de volta do Danilo, botou na frente, fez a fila. Olha o gol do Emerson! Gol! Emerson! Mas pode dividir com o Edenilson, do Corinthians! Tabela muito bem feita entre Edenilson e Danilo. O torcedor do Corinthians comemora o segundo. Olha de onde veio o Edenilson. Faz bem esse trabalho o Danilo. Aí ele foi fazendo fila. A bola estava escapando. O Emerson chegou para completar o trabalho. Ótima tabela, Edenilson, Danilo. Ela ia escapar mesmo do Edenilson. Então o Emerson limpou o goleiro e mandou pro fundo do gol. O Emerson, camisa 11. É o primeiro do Emerson na Libertadores. Primeiro do Emerson na Libertadores, hein? Como jogou bola na Libertadores o Emerson, né, Rafa? Principalmente no último jogo, né? Aquele jogo contra o Santos também. É o primeiro jogo da semifinal contra o Santos, pra mim, é emblemático e é um dos jogos mais importantes da história do Corinthians, porque aquele jogo, eu acredito que ali os caras falaram, dá pra ganhar a parada, e de fato foi assim, né? É isso, Rafa? É isso aí. Então, beleza. Ô, Alex, conta um caos, né? Eu trabalhava numa empresa aí antes do primeiro jogo, não, o que você acha? Se ganhar de 1-0 lá, não perde em casa. Ganhar de 1-0 a gente passa, uma confiança. Se ganhar de 1-0 a gente passa. Aí ganhou de 1-0, aí os caras chegam na quinta e aí, passou? Não, você é doido. Tem nada decidido, é o Santos. Que isso, tem que esperar o próximo jogo aí, não sei o quê.
É, rapaz, é isso aí. Bom, hora e vez dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Vamos falar hoje aqui Vamos começar pelo futebol de base, que é melhor, né? O Natan Palafoss, do Sub-20, acerta contrato definitivo com o Corinthians por 3 temporadas. O técnico Eduardo Barroca ganhou um importante reforço na tarde desta quinta-feira, dia 4. Reforço entre aspas, porque o moleque já é do Corinthians, né? A permanência oficial do Natan Palafoss, o artilheiro do Corinthians Sub-20, com 14 gols marcados em 10 partidas nessa temporada. O atacante acertou os detalhes do seu contrato definitivo com o Timão. Antes emprestado pelo Nova Iguaçu, o atacante assinará nesta sexta-feira, hoje, ele vai assinar hoje, seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, que comprou 50% do seu passe por R$400 mil. O novo vínculo do atleta tem duração de 3 temporadas, indo até abril de 2022. O basquetebol masculino, rapaz, o Timão superou o Brasília. Que jogo, hein, mano? Você tá brincando, velho. O Timão supera o Brasília nos 3 jogos, né, do playoff e avança de fase no NBB. Agora vai pegar o Flamengo. Aí já fica um pouco mais difícil. Na noite desse sábado, no sábado dia 6, né? Sábado passado, o Corinthians entrou em quadra pelo decisivo jogo da terceira. Pelo jogo 3, jogo decisivo dos playoffs, nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil. Em uma partida emocionante, decidida apenas na prorrogação, o Timão superou o Brasília, chupa Douglas Figueiredo, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Com a vitória, o alvinegro garantiu classificação nas quartas de final da competição. Os destaques do Corinthians na partida foram o Giovannone, que está jogando muito, com 17 pontos e 8 rebotes, o Fuller, que também está jogando muito, com 17 pontos, e o Parodi, com 9 assistências. Sempre são os 3 os destaques do Corinthians, claro, além do Bruno Savignani, que é o técnico do clube. Com a vitória, o Corinthians se classificou para jogar as quartas de final contra o Flamengo. Agora é que eu quero ver, viu, amigão? Vai, Gil, não vai ganhar, não. O Corinthians joga sábado no Parque São Jorge contra o Flamengo, que tem a melhor campanha da NBB, e depois tem 2 jogos no Rio de Janeiro. O adversário é muito difícil, mas o Corinthians fez a sua parte aí de classificar, né? É isso que a gente quer ver, é um time com vontade dentro da quadra, não só no basquete, nem só no futsal, no vôlei, viu? O vôlei de Guarulhos, acorda, velho, tem que ter vontade pra defender a camisa do Corinthians, senão não rola. Então é isso que a molecada do basquete tá mostrando aí pra gente, né? Então, uma outra notícia do basquete, que o Corinthians tem 2 jogadores na seleção aí das oitavas de final do NBB, né? O Humberto e o Giovannone, que foram eleitos aí com louvor aí pela organização da NBB, né? Como 2 jogadores dessa seleção das oitavas de final do torneio de basquete no Brasil, tá certo? Vamos falar agora de futebol feminino, rapaz. Vou falar 2 vezes de futebol feminino. Primeiramente, eu, Alex Ginardi, daqui a pouco a Jade Jimenez dá o boletim aí das meninas que jogaram na partida, jogaram ontem, né? E daqui a pouco a gente fala daqui a pouco a Jade entra aí pra falar com a gente. Com propriedade, o Corinthians goleia a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. O Timão venceu a Lusa no Canindé por 5-0, mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista Feminino. No domingo, né? No último domingo, dia 7, o Corinthians enfrentou a Portuguesa no Canindé, com gols de Paulinha, Grazi, Vitória Albuquerque e Gabi Nunes, e um gol contra. O Corinthians bateu a Lusa por 5-0. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista, certo? É isso aí. E a minha caríssima Jade Jimenez vem com a gente aí dar o boletim, falando agora da última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não é isso, minha cara Jade? Ontem o Corinthians entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e venceu a equipe do Sport lá em Recife por 7-0. Os gols foram marcados 4 pela Gabi Nunes, 2 pela Milene e 1 pela Giovanna Crivellari. Agora o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista domingo contra o Taubaté, lá na cidade de Taubaté. Também vem de goleada no Paulistão, 5-0 em cima da Portuguesa domingo passado. Então agora o Timão foca, busca defender o título do Brasileiro e conquistar o inédito Paulistão. Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, para o Timão Universitário. É isso aí, Jade. As meninas
do Corinthians deram mais um baile, goleada lá no Sport, lá na Ilha do Retiro, né? Não viram a cor da bola, as meninas do Sport tomaram 7-0 do Timão, pode crer. Bom, para falar do futsal, primeiramente eu vou chamar o meu amigo Domingos Sala Vargas, né? No novo boletim do futsal aqui no nosso Timão Universitário. O Corinthians foi campeão da Taça São Paulo de futsal, mas para falar melhor desse título, ninguém melhor do que ele, meu caro Domingos Sala Vargas, a memória viva da Rádio Coringão. Fala, Domingos! Saudações, Alex Dinardi, saudações a todos do Timão Universitário. O Corinthians começou bem a semana. Começou sendo campeão da Copa São Paulo Sub-20 de futsal. Corinthians, que disputou a semifinal contra a equipe de Sorocaba, foi para a final contra a equipe de Pindamonhangaba e venceu por 6-1. Um placar que não retrata a disputada partida entre as duas equipes. A equipe Sub-20, que vem representando a equipe principal do Corinthians como uma equipe B, já que o Corinthians principal de futsal tem muitas competições esse ano, muitos compromissos, e já foi campeão. Então é muito importante que a gente acompanhe todas as modalidades do Corinthians. Muito obrigado, Alex Dinardi, muito obrigado a todos os ouvintes do Timão Universitário. Vai, Corinthians! Meu caro Domingos Sala Vargas, é só você mesmo, Domingão, você que acompanha a base do futsal de base do Corinthians. O Domingos tem todo registrado, é bacana, né, que a gente vai conversar com o Domingos sobre futsal. Todos aqueles jogadores que estão no profissional hoje, ele viu jogar desde o Sub-15, Sub-17, é impressionante, é de fato a memória viva da Rádio Coringão e documenta, né, essas memórias através da sua câmera. E grande Domingos, um abraço aí também pra esposa do Domingos e pro filho dele, o Gabriel, tamo junto, é isso aí, rapaziada. Bom, falando ainda do futsal, o Corinthians venceu o Cascavel na estreia da Liga Nacional de Futsal, na sexta-feira passada, né, no dia 5, o Corinthians jogou contra o Cascavel em casa, né, no ginásio Vladimir Marques, pela estreia aí da Liga Nacional de Futsal, e é uma partida bem difícil, né, o Cascavel é um time embaçado, mas com gols de Davis, Igor e com o gol do Batalha, o Corinthians venceu por 3-1 a equipe do Paraná, tá certo? E o próximo jogo do Corinthians é hoje, contra o Tubarão, lá fora de casa, né? Lá em Santa Catarina, contra o Tubarão, tá certo? Então, estas são as notícias das outras modalidades e também do futsal, rapaz. Bicho, lembrando que domingo tem Corinthians e São Paulo e Corinthians, né? A primeira partida no Morumbi, partida essa que você acompanha na Rádio Coringão a partir das 14 horas. Apresentação do meu amigo Vinícius Lúcio, técnica do nosso Ian Bin. A narração será de Richard De Paulo, os comentários de David Xavier, as reportagens de Gustavo Maciel. Gustavo Maciel não. É o César Martins, o repórter do domingo, e o Alex da Mata, diretor de programação da Rádio Coringão, tá certo? Chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Gilvan Tunes Coimbra Neto, com supervisão do maestro Marcos Floriano. Na produção, as reportagens, as pautas, a edição são dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, o Everton Teixeira e, claro, do próprio Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado, a apresentação é minha, Alex Dinardi. Sexta-feira que vem ao meio-dia estamos de volta e amanhã às 18 horas no YouTube. Não esqueça, youtube.com/Rádio Coringão, tá certo? Corinthians faça um grande jogo no próximo domingo, sexta-feira que vem a gente fala bastante desse jogo. É isso aí, até sexta, um excelente final de semana, um grande abraço a todos e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.